Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos sempre que as pessoas sejam salvas. Todo cristão, pelo menos, deveria desejar que as pessoas de fato compreendessem o Evangelho e, portanto, fossem salvas por meio de Cristo Jesus. E isso não é diferente em relação a qualquer povo, qualquer tipo de pessoa. E o apóstolo Paulo, que está falando sobre o que aconteceu com os judeus, com Israel, aquele que foi o instrumento para o anúncio das promessas e aquele que esteve sendo o instrumento para a chegada, inclusive, do Messias e recebeu as promessas. O que foi que houve? Eles não creram? Mas qual foi a razão? O que aconteceu? E o apóstolo Paulo vem nos falando sobre a ministração do Evangelho, sobre a forma como Deus administra a redenção conforme sua boa vontade. E então chega num ponto em que ele mostra que, ao mesmo tempo em que Deus administra a salvação, né, a obra redentora em relação às pessoas, ele, ao mesmo tempo, também exige de nós que criamos naquele. Ou seja, é uma responsabilidade humana e é uma obra divina. Ou seja, ele mostra que a responsabilidade do homem de crer, de forma alguma, pode ser tirada, mesmo que Deus, na sua sabedoria, justiça, poder, ele administre a obra da salvação, uma vez que ele não tem obrigação para com o homem algum. Nós já vimos isso, na verdade. Então, no capítulo 10, ele coloca outra vez a questão: olha, eu quero muito que o meu povo seja salvo, se referindo aos judeus, portanto. E então, ao dizer isso, é interessante como ele conscientiza os seus destinatários, os romanos, de que devem continuar pregando, porque a obra da salvação ela ocorre por meio de uma atitude humana, sim. O homem precisa crer, não precisa ter uma atitude. E algo que é muito interessante ele dizer é que não está inalcançável. Ou seja, ele coloca o Evangelho, a palavra de Deus, ela está acessível. Os judeus precisam crer. Os judeus precisam crer. Não foi Deus que falhou em não ter todos os judeus salvos. Eles aqui precisam crer. Ele mostra a responsabilidade deles. E a gente vê isso a partir do versículo 5. Quando Romanos 10, ele diz assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. O povo de Israel deveria viver segundo a lei e Deus abençoaria. Então, a vida deles, né, seria abençoada ou não, inclusive, de acordo com a relação que eles teriam por meio da lei. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ele está citando o texto de Deuteronômio. E é bem interessante como ele usa o texto. Isso ajuda até a gente ter uma noção de como deveríamos, né, ler a própria escritura, tendo em vista a forma como ele faz essa leitura. Né? E ele interpreta, né, o texto de Deuteronômio, que é o seguinte: o texto é o seguinte: se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque está este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga ou nolo faça vir para que o cumpramos? Pois esta palavra que está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprir. Então o que ele está dizendo? Olha, Deus deu a palavra e deixou a palavra acessível a todos os homens. Então ninguém vai dizer assim: olha, bota obstáculo. Não, está inacessível, está inalcançável. Então Moisés está falando sobre a própria palavra de Deus.
A palavra de Deus foi dada a eles, está acessível a eles, eles deveriam ouvir e colocar em prática. E observe que o contexto é o contexto da fé. Porque apesar de estar se referindo à palavra do Senhor e até mencionar estatutos, mandamentos, está se referindo a uma vida com Deus, a se converteres de todo o coração, de toda a tua alma. Então, a gente está falando de uma relação com Deus por meio da palavra. Então percebe que é isso que Moisés está mostrando. A palavra do Senhor foi dada para que eles andassem com o Senhor. E aí o apóstolo Paulo ele aplica isso na vida do cristão também. Pensando no homem em geral, para que ele se torne cristão, né, e viva como cristão. E é interessante como ele então aplica isso a Cristo. Ou seja, não diga que está inacessível, inalcançável. Não diga que eu não duvide. Né? Quem é que vai trazer Cristo? Quem é que vai. Então, ele aplica aquilo que eles deveriam fazer em relação à palavra de Deus que estava sendo dada, a relação com Cristo. Ou seja, a Escritura menciona como eles deveriam viver, crer e viver naquele período, e ele mostra que isso continua. E assim como a palavra dada até aquele momento ela estava alcançável, ela estava acessível, também a palavra que estava sendo dada nesse outro momento. Ou seja, antes a palavra dada por Moisés, agora o evangelho pregado pelos apóstolos. E ambos estão acessíveis, que Deus colocou ao alcance do homem. Então, portanto, observe que ele diz, olha, o evangelho está aqui, os judeus precisam crer. Os judeus precisam crer, mas está aqui. Ninguém está negando. Ninguém está escondendo deles. Eles é que estão com o coração endurecidos. Eles é que estão obstinados. Então está aqui acessível. Então não devem rejeitar. E nem dizer que, olha, não, mas e aí? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer aquilo? Quem é que. E no caso, ele aplica a obra de Cristo. Não diga que não está acessível a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez. Porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Você está acessível. Então essa é a questão. Não havia uma justificativa. Ninguém poderia dizer assim, não, mas a culpa é de Deus porque está tudo muito inacessível. Não, não, não. A palavra estava lá sendo pregada. Todo mundo estava ouvindo. O evangelho todo mundo estava ouvindo. Que é, inclusive, aquilo que a igreja tem que se preocupar. O que a igreja tem que fazer? Tornar o evangelho acessível. Qual é a obra do pregador, do pastor? É tornar a palavra acessível. O resto não compete a gente. Por isso que a gente não fica dando um jeitinho para encher as pessoas, encher a igreja de pessoas. Obviamente, fazendo isso, acontecem sérios problemas. Muitas vezes as igrejas estão mais cheias de joio do que de trigo. Então, estão muito mais preocupadas em inflar e inventar programaçõezinhas sociais do que ter de fato uma palavra para o pessoal. Então, a igreja tem que se preocupar em pregar o evangelho, sim, mas ela tem que pregar o evangelho crendo que Deus e a pessoa lá vão administrar. Deus, porque ele é poderoso para quebrantar corações, Paulo já falou. E aquela pessoa ela é responsável de Deus. Ela precisa crer. Mas a gente vai pregando o evangelho. Nosso propósito não é salvar, a nossa missão não é salvar vidas, no sentido de que eu tenho a obrigação de fato fazer aquela palavra entrar no coração. Não, isso aí eu não consigo. Eu consigo torná-la acessível. Então, a palavra não está longe. Então, ninguém no último dia vai dizer assim, mas o evangelho estava inacessível para a gente? Não, inalcançável? Não está. Está acessível. Inclusive, ele está se referindo aos judeus, claro. Né? E então, ele diz o que é necessário. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Inclusive, veja, parece algo muito simples, né? Puxa, só precisa isso. Claro que é profundo, porque tem a ver com o coração da pessoa. É simples aparentemente, mas é de uma grande profundidade, né? E uma das razões porque eles também não haviam crido, mas está acessível. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então,
Tem uma forma diferente de Deus tratar Israel? Não. Ele diz assim, é para todo mundo. Não há distinção entre judeu e grego. Então, a mesma forma como o judeu era salvo, a gente pode até dizer assim, no Antigo Testamento, a palavra de Deus também estava acessível, e é a palavra de fé. Veja que é interessante que ele diz assim, a justiça decorrente da fé. Ou seja, quando Moisés deu a palavra do Senhor para que o povo cresce no Senhor e andasse com o Senhor de todo o coração, não era para eles serem salvos por meio das obras, era para que eles andassem com Deus por crer em Deus. Então observe que desde o início a salvação é pela fé. E estava acessível. Creram ou não creram, nós temos algumas gerações ali o testemunho sobre elas. E quando chega Cristo, a mesma palavra é dada, só que agora o cumprimento, lá promessas. Promessa de salvação. Agora o cumprimento dela. E também está acessível. E é preciso crer também. Ou seja, em todo momento é necessário crer na palavra do Senhor. E isso não há distinção. O judeu era salvo pela fé, e o judeu tem que ser salvo pela fé hoje também. Claro, hoje, crer naquele que já cumpriu. Eles eram salvos pela fé porque eles criam nas promessas de Deus. Em tudo que Deus foi falando, quando eles foram crendo na palavra de Deus, aquilo era suficiente, porque o importava é que eles confiassem no Senhor. Eles não sabiam de fato como é que se daria a salvação com todos os seus detalhes. Não. Mas eles confiaram no Senhor, confiaram na palavra de Deus. E a salvação, então, pela fé. Então, por esperar em Deus, confiar em Deus, Deus graciosamente aplica, quando a obra de Cristo acontece, aplica também àqueles que viveram pela fé. Então, nos nossos dias, não é diferente. E hoje o judeu precisa, obviamente, crer naquilo que já aconteceu. Ele não vai esperar. Quando o judeu diz que ainda vai acontecer, então ele está rejeitando tudo o que aconteceu. Então ele não está crendo. Ele está dizendo assim, não, Deus não fez nada não. Não houve nenhuma obra de salvação. Então ele está rejeitando aquilo que já aconteceu. Então é necessário que o judeu hoje, que Israel hoje, creia naquilo que aconteceu. Não tem um outro jeito de salvar pessoas. Porque a salvação sempre foi pela fé. E foi anunciada no passado e cumprida no devido tempo, que para nós também é passado, que é exatamente por meio de Jesus. Então, não há distinção. Quando você pensar na salvação dos judeus, pense na fé no Senhor Jesus. É necessário. Então, o que a gente faz para os judeus ser salvos? A gente tem que pregar para eles. O que a gente faz para as pessoas serem salvas hoje? A gente tem que pregar para elas. Então, a gente sempre vai ter que pregar para as pessoas para que elas creiam no Senhor. Para que elas, de fato, possam entender por meio do ouvir a palavra do Senhor. E aí, o apóstolo Paulo entra nesse ponto. Porque, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, a salvação se dá da mesma forma no mundo inteiro. A salvação se dá pela fé em Cristo Jesus. E os judeus são responsáveis diante disso. Então, ninguém poderia culpar. Porque lá atrás, uma questão que Paulo está respondendo é: Deus falhou? Deus falhou por não salvar o seu povo? Eu digo, tá, peraí, calma. Primeiro, Deus não tem a obrigação de estar tocando no coração de todo mundo. Segundo, Deus não deve a ninguém. E, portanto, ninguém pode reclamar diante de Deus nada. Terceiro, a responsabilidade é do homem. Né? Então, Deus administra poderosamente quando Ele quer dar o seu Espírito. Ninguém vai dizer assim, Senhor, o Senhor tem a obrigação de me dar o Espírito Santo. Deus não tem nenhuma obrigação de estar salvando ninguém, porque ninguém merece coisa nenhuma, é graça. Mas ele diz assim, mas a responsabilidade é tua, está aí o Evangelho. Então, Deus entregou a palavra, está aqui, ó. Só precisa crer, creia. Então ninguém pode dizer assim, ah, mas a culpa é de Deus. Não, não está aqui. Aí, nós estamos pregando, nós estamos falando que de graça, não estamos cobrando nada. O Evangelho é gratuito, está acessível e é de graça. Creiam no Senhor Jesus. Creiam na obra de Cristo. Então, o que eles precisam é crer. Então, o que nós devemos fazer, como o apóstolo diz, é pregar a palavra. Enviar os que preguem. Pregar a Escritura.
Isso eu até devo dizer, olha, todo cristão deveria entender que está aberto esse campo. Ninguém precisa estar enviando oficialmente um missionário para que o evangelho seja pregado necessariamente. Entende? Sim, enviar missionários é importante. Mas o que eu quero dizer é, não é preciso que seja só por esse meio. Puxa, tá aí. Você está no trabalho, você dá o seu testemunho. Quando tiver a oportunidade e o seu testemunho foi dado, você prega o evangelho. Você está na universidade, na escola, onde você estiver, dê o testemunho pelo seu modo de viver, seu agir, e então fale de Cristo. Está tudo acessível, está tudo aí. Não está inalcançável. Portanto, o que nós precisamos é apenas pregar o Evangelho e esperar que as pessoas creiam. Certo? Então, isso mostra que ninguém é desculpável diante de Deus. Por quê? Porque Deus providenciou tudo. Providenciou a salvação e a pregação do Evangelho. Então creia. Creia no Senhor, não despreze. Porque quando o Senhor voltar, você que ouviu o Evangelho várias vezes, porque tem sido propagado pelas redes sociais principalmente, pelo mundo inteiro, você não vai dizer assim, mas não estava acessível. O que não estava acessível? O seu Evangelho foi pregado pelo mundo inteiro. Você não creu porque você não quis. Porque você não deu atenção, não deu bola. Então, creia. E você que é cristão, pregue. Está esperando o quê? Pregue, fale de Jesus para as pessoas onde você estiver. Você pode fazer e deve fazer isso. Só, obviamente, se tiver dúvidas de o que pregar, como pregar, peça ajuda. Isso para você fazer direitinho. Né? Pregar errado é um desserviço ao reino de Deus. Então, pregar certinho, ou seja, ensinar a verdade. Né? Então, ensine, fale de Cristo. Aí diz assim, mas e o conteúdo qual é? É o básico. Observe que o ponto dele é morte e ressurreição. Sempre. Sempre que o Evangelho é anunciado no Novo Testamento, o foco é a morte e a ressurreição. Veja que para trazer do alto a Cristo, para levantar Cristo dentre os mortos, veja, morte e ressurreição. Volta de Cristo, vinda de Cristo, é a obra de Cristo, é a vida e a obra de Cristo. Então o foco é esse. Você não precisa ser detalhista nem conhecer toda a doutrina bíblica para começar a pregar. Você precisa conhecer aquilo que é mais importante. As mulheres viram que o túmulo estava vazio, correram para dar testemunho. O que eles foram pregar? Cristo ressuscitou. Então você pode pregar e deve pregar, que é o básico. Porque na verdade é nisso que eles precisam crer. Eles precisam crer em Cristo e na obra que ele fez. E é muito elementar isso. Então está muito acessível. Ninguém precisa ser doutor da lei para falar de Jesus para as pessoas. Portanto, fale de Jesus. E, com a graça do Senhor, esperamos que vidas sejam salvas. Paulo diz, e eu oro por eles. Então a igreja vai orando pelas pessoas, pregando o Evangelho, confiando que a obra de Deus é eficaz e, ao mesmo tempo, sabendo que as pessoas têm uma responsabilidade diante do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Damos graças por tudo. Colocamos a vida nas tuas mãos. E pedimos, Senhor Deus, que Tu possas estar nos conduzindo, nos ajudando a pregar, Deus, a Tua palavra. Sabe de muitas dificuldades, empecilhos, tudo aquilo que o mundo, Senhor Deus, vai colocar como obstáculo para que a pregação não aconteça. Porque é por meio dela, que é o poder de Deus, o poder do Senhor para a salvação, que vidas são salvas. Então nos ajude. Como a igreja do Novo Testamento pediu, firmeza, coragem, sabedoria, para continuar pregando e confiando no Senhor, porque a obra tua. Foi assim e sempre será assim que o Senhor salvou, Deus, pela pregação, pelo operar do teu Espírito. Então nos ajude sempre a descansar em Ti, esperar em Ti, e que o Senhor possa abençoar, de forma que possamos crescer como igreja, possamos, Senhor Deus, glorificar o Teu nome, mas tudo confiando no Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo. E tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.